essa vida intensa do Vivekananda. Vivekananda viveu 39 anos, não chegou aos 40 anos, mas teve uma vida bem cheia de acontecimentos. Viajou bastante também, né? Vamos começar do começo. O pai dele era advogado, né? A mãe era devota e ele teve influência dos dois. A mãe dele acho que foi a primeira mestra, né, que falou para ele manter-se puro, uma pessoa, porque ela teve um sonho. Sempre essas pessoas, quando vai ter uma pessoa, se ela tem um sonho, que o Shiva estava meditando. Ela queria um filho, né? Ela queria um filho, daí o Shiva se levantou da meditação, foi até ela e falou: você vai ter um filho. Sempre tem essas histórias. Foi assim, né? A gente simplifica. E ela dizia, né, para se manter-se puro, mas só que ter o coração, né, firme, duro, né? Não ter também a opinião, a atitude, não ser um molengão, acho, nesse sentido. Quando ter o coração puro, mas quando precisar, se enrijecer o coração. Endurecido, quando precisar ter. Essas são as dicas Foi uma pessoa super inteligente. Ele, em toda a parte dos colégios, né, ele frequentou lá e ele tinha muito admirado a inteligência dele, até não apenas na inteligência, mas também em esportes, né? Parece que ele era um prodígio. Era um prodígio, rapaz. E como é que ele começou mesmo a vida errante? Já foi para a vida errante? Assim, de guru errante, assim, de seguir. Ele tinha admiração, né? Pelos aqueles sadhus, ele né? Estudou bastante, né? Estudou bastante. Foi, né? Mas depois ele andou por toda a Índia, porque ele seguiu aquela tradição dos hindus lá. De sadhu mesmo, de guru errante, né? De renunciante, aliás. Renunciante. Aliás, antes ele conheceu mesmo o Ramakrishna, né? Que ele visitava várias palestras. E um dos palestrantes, um dos intelectuais, estavam falando sobre êxtase. Ele falou: falar de êxtase eu não sei nada, aí vocês vão ter que perguntar para Ramakrishna, né? Para conhecer, saber realmente sobre isso, vamos falar com Ramakrishna. E aí começou a falar sobre Ramakrishna, aí despertou interesse do Vivekananda. Falou: quem é esse homenzinho aí, né? E ele tinha aquelas questões: quem é Deus? Né? E ele perguntava para todo mundo, né? O pessoal que estudava questão de religião, sacerdotes mesmo, e ele queria saber, mas quem é Deus? Como é que você fala de Deus sem você conhecer Deus? Ele queria provar, assim, né? No preto e no branco. Não adianta você falar as coisas e não provar. A cabeça dele era bem assim, né? Bem... Lógica. Bem intelectual. E foi lá, conheceu o Ramakrishna. E a primeira oportunidade ele já perguntou para o Ramakrishna, que é um dos maiores, é considerado até um avatar, né? De Krishna, Buda, Ramakrishna. E perguntou se ele conhecia Deus, né? Se tinha visto Deus, né? E ele falou: sim, eu vejo ele. Tão bem, né, quanto vejo você, até melhor ainda do que eu vejo você. Eu conheço ele. E falou que tinha uma intimidade muito grande com Deus. Ele falou: caramba, quer que eu prove o quê? Eu conheço ele e vejo ele bem. Ele ficou seguindo, né? Aquelas coisas que ele falava. Primeiro não deu muita bola pro Ramakrishna, porque tinha um jeito super simples, né? Ele falou: como é que esse homem pode ser impressionar os outros com... professor espiritual? Ele fala de um jeito tão simples, e o jeito que ele se veste, onde é que ele mora. Tem aqueles preconceitos, né? Mas tinha uma ligação magnética ali. Eu falo assim: mas esse homem tem alguma coisa a mais. E ele fala tudo de uma forma bem simples, parte. Como a maioria dos gurus, né? Isso que é o legal. O desprendimento. E com os anos ele foi, né, se afeiçoando ao Ramakrishna e virou discípulo dele. Até a morte do Ramakrishna, né? Até que eles depois fundaram lá uma associação, falaram: agora o nosso mestre foi embora, a gente tem que se manter unido aqui, os discípulos, né? E vamos fazer manter os ensinamentos. Manter os ensinamentos, né? Que não eram poucos. Uma série de Vivekananda, Bedananda, que eles mesmos parece que tinham pegado esses nomes, né? Brahmananda, quem mais que tem? Tem um monte de Anandas, parece que eram 16.
fizeram lá um lugarzinho perto de onde eles tinham cremado o Ramakrishna. Ele ficou acho que uns 2 anos lá, depois ele decidiu ser um monge errante. E andou pela Índia toda, né? Andou para cá, andou para lá, e conheceu um monte de gente. E aí as pessoas, e aí ele já tinha outra visão, né? Ele já não era tão assim intelectualizado, já tinha uma visão mais espiritualizada do todo. Ele já estava combatendo. Ele já aceitava certos conceitos que antes ele não aceitava. Está querendo combater a divisão de castas, vendo a religião como universalistas, né? Como todas as religiões estão certas, que depende da interpretação de cada um, todas estão levando ao mesmo caminho que é Deus, então todas elas estão certas. Os caminhos que convergem para o mesmo lugar. É burrice, ignorância falar que minha religião é melhor que a outra, não sei o quê. Não tem nada a ver, estamos todos trazendo até Deus, então todas estão certas, né? Porque depende da evolução, então do grau de entendimento de cada um. Acho que não é nem evolução, é entendimento mesmo, né? Cada um entende de um jeito. E ele conheceu várias pessoas que também duvidaram dele, né? Falaram assim, o que você quer? Porque ele só levou uma cuia de água, um bastão. E o Bhagavad Gita A Imitação de Cristo, 2 livros favoritos deles que eram isso, aí, a Imitação de Cristo de Kempis. Eram as únicas coisas que ele carregava. E o Bhagavad Gita. E ficava lá, dando palestras, discursos, conversar com as pessoas simpatizavam com ele, davam o ticket para ele viajar de trem, que ele queria viajar de um lado para o outro, para conhecer a Índia toda. E ficou andando lá e pedindo esmolas e total desapego. Até que ele parou com isso, né? Uma hora, né? Que ele foi conhecendo várias pessoas, né? E as pessoas se admiravam da inteligência dele, que era fora do comum. E era muito novo, claro, tinha 20 e poucos anos. E começaram a falar, e sugeriram para ele, você tem que falar essas coisas que você está falando aqui num lugar maior. E um lá falou que tinha uma organização em Chicago, né? Das religiões, como é que é o nome mesmo? Eu não vou lembrar o nome da organização. Era uma grande conferência que juntavam todas as religiões e debatiam lá. Ia ter uma lá em determinado ano. Parlamento das religiões? Parlamento das religiões, se não me engano. Não sei isso. se é alguma coisa assim. No Google tem. E daí ele ficou com aquilo lá, poxa, vamos ver se dá certo. E aí tudo ficou convergendo para acontecer aquilo. Eles vieram hospedados, às vezes em casas simples, mas às vezes grandes rajas, né, maharajas, né, que pessoas muito ricas, poderosas assim, ficavam impressionadas e hospedavam a pessoa. De uma hora para outra ele conseguiu lá um dinheirinho e foi. Antes ele foi para o Japão, ficou impressionado com a cultura japonesa. Poxa, ele teve aquele choque cultural, na verdade, né? Tanto por causa as pessoas serem diferentes, os costumes, e agora também a tecnologia no Japão e tudo, mas naquele tempo já estavam caminhando para uma tecnologia diferente ali também. Então ele falou assim, nossa, aqui é tudo limpo, é tão diferente da Índia. Até escreve uma carta dando um puxão de orelha lá nos discípulos dele. A gente tem que melhorar o negócio aí, porque o pessoal aqui está mais desenvolvido. E depois desse caminho lá, ele parece que conversou com a turma lá e depois foi lá para Chicago, para Estados Unidos. E nos Estados Unidos ele foi lá para conferência, pela assembleia, conferência mesmo que fala, né? Conferência das religiões. No começo bateu aquele nervosismo nele, ele ficou tipo assim passando à frente para os outros lá, né? Os outros lá que iam falar, e ele falou, não, pode falar, né? Eu vou por último. Por último, porque tinha 7.000 pessoas aproximadamente, ou mais de 7.000 pessoas lá, e bateu nervoso. Mas daí parece que ele se concentrou lá na mãe cósmica em Sarasvati, né? E ganhou forças e começou o discurso dele, que é famoso. Entrou no meio aí das pessoas que conhecem o yoga e os espiritualistas conhecem. Começou irmãs e irmãos da América. Daí dizem lá que ficou 2 minutos, as pessoas só aplaudindo, ovacionando, né, em pé, só por ele ter falado isso. Depois veio o resto do discurso, daí já se inspirou e foi tranquilo. Tem lá, não trouxe o livro aqui, mas tem um livro dele que tem o discurso. Na internet se acha o discurso. É um discurso muito bonito, que ele fala sobre a mãe de todas as religiões, que é a religião hindu. Aliás, se
os estudiosos em teologia vão ver que a origem de todas as religiões vem lá do hinduísmo. O pessoal fala, como, né? Mas vem de lá, todas as tradições vão de lá, depois vão transcendendo para todas as partes do planeta. Mas a mãe das religiões, o começo de tudo é lá no hinduísmo. O resto era tudo meio pagão, né? Depois que veio o cristianismo, depois o Cristo, depois de muito tempo, muitos milhares de anos e tudo mais. E ele explica lá para a união de todas as religiões, né? Que todas têm o mesmo sentido. Não para mudar, mas para ter aquela, não a visão de separatividade, sectarizar, mas aceitar, né? Uma frase assim, budista, um pensamento islâmico, alguma coisa assim, e ver o que tem de bom em cada uma e falar, não, tá bom. E tirar aquele rótulo também, eu sou cristão, eu sou hinduísta, eu sou isso, eu sou aquilo. Nós somos outros seres, né? Então estamos aprendendo. A diferença é que tem várias filosofias, né? São várias filosofias e estão aí para a nossa evolução, para o nosso aprendizado. Não ficar separando, não, isso aqui que está certo. Tipo assim, você tem aquele preconceito de não aceitar determinada coisa só porque é de outra religião, né? Vamos dizer assim. Mas aprender a enxergar ali a verdade que todas estão querendo colocar. É porque tem coisas que separam mesmo, tem conceitos das religiões que separam. Por exemplo, religiões que acreditam em reencarnação e outras que não. Mas o legal, você vai lá, mas como é que é esse negócio de reencarnação? Independente de que religião que você é, estuda um pouco daquilo, né, com a cabeça aberta, e vê se aquilo é aceitável. E sem medo, sem preconceito nenhum. Depois você não aceita aquilo, volta porque você não aceita. Não ficar assim com medo de falar que vai ser punido, mas ter essa abertura e ver, isso aqui faz sentido, isso aqui funciona. De conhecer a todas e ver o que faz sentido para você. Perceber também por que tem tantos deuses lá na Índia, né? Se você chegar a fundo mesmo de estudo, você vai perceber que o pessoal até faz aquelas coisas de discriminação também, politeísmo, né? Ateísmo e coisa e tal, teísmo. Você vai perceber que não é um politeísmo, é um Deus só com diferentes aspectos, que é o preconceito que coloca lá. Então não são vários, é um só com diferentes aspectos. A mesma energia. Porque a gente fica preso na ignorância. Quando a gente olha de longe, a gente... né, isso aí é como se entendesse. Né? São vários, cada um acredita em um. Tem o Deus do elefante, o Deus do macaco. E daí eles rezam pro Deus do rato e não sei o que lá. Mas são vários aspectos que Deus está em toda parte. Mas aí vai a parte também Advaita e não Advaita. E isso que o Vivekananda, quase eu falo Yogananda, o Vivekananda estava pregando, ter essa abertura de consciência, de mente. Porque eu acho que no começo ele tinha isso também, né? Que ele era muito arraigado no intelecto, né? Não, quero provar que Deus existe por preto no branco, um mais um. Você percebeu que eu ia mais além disso, além do intelecto, além da mente, da supramente. E Vivekananda, tem várias coisas que aconteceu com Vivekananda, né? Mas é uma história bem bacana. Apesar de ele ter vivido pouco tempo, depois voltou para a Índia, depois de algum tempo já sabendo que ia desencarnar, porque aquelas viagens de um lado para o outro, né? Acabou deixando ele meio doente. Que naquele tempo também as situações de higiene e o transporte não era muito legal, eu tinha que viajar de navio, era 1890 e pouco, começo do século, demandava muita energia. E ele ficou doente já e ficou os últimos tempos lá na Índia com os discípulos dele, passando todo o ensinamento. E lá ele deixou os livros, né, os escritos, e é considerado um dos mais, que deixou mais conhecimento na parte do Ocidente, né, e da Europa também, que ele ficou muito tempo também fazendo palestras na Europa, sobre o yoga e as religiões, a religião hinduísta. Tirando todo o preconceito que existia. Para quem quisesse, né, ler e conhecer mais os livros dele. Que são uma linguagem simples, acessível e que trazem... uma outra visão.
a literatura do Vivekananda, se alguém encontrar algum livro, então alguma coisa em PDF, alguma coisa na coisa, você vê que ele é bem direto no assunto. E conhecer mais sobre essas figuras, né, do yoga. Mais alguma coisa? Não, acho que é isso. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com a família e os amigos. Gratidão.